A soma dos ângulos internos de um triângulo, lembrando aí que a soma é sempre 180 graus, uma aplicação dessa soma é esse exemplo aqui. Sabemos os três ângulos, então a soma dos três ângulos, x mais 20, mais o 3x mais o 60, tem que ser igual a 180, devido então à soma dos ângulos internos de triângulo. Resolvendo essa equação, obtemos 4x mais 80 igual a 180, 4x igual a 180 menos 80, que dá 100, ou seja, x igual a 100 dividido por 4, que dá 25 graus. Assim, podemos calcular todos os ângulos. X mais 20, ou seja, 25 mais 20, 45 graus, 60 graus, e 3 vezes 25, 75 graus. Então, temos o triângulo com os três ângulos internos. O teorema do ângulo externo de um triângulo diz o seguinte: primeiro, o que é o ângulo externo? O ângulo externo é o ângulo adjacente suplementar a qualquer ângulo interno, ou seja, que forma 180 com algum ângulo interno. Então, por exemplo, o ângulo x é o ângulo externo desse triângulo. Para calcular o valor de x, observemos direto que aqui, por ser um ângulo raso, obtemos o x igual a 140. Mas se utilizarmos o teorema do ângulo externo, também vamos obter o mesmo resultado. Então, o que diz o teorema do ângulo externo? O ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, vamos tirar o ângulo que é adjacente ao externo e somar os dois ângulos internos, ou seja, 80 mais 60 graus. Então, o x, observamos que é o valor de 140. Realmente, conferindo aqui, ó, por ângulo raso, obtemos o mesmo 140. Soma dos ângulos externos de um triângulo. Então, nós temos aqui os três ângulos externos desse triângulo. Sabemos que a soma é sempre 360. Então, o ângulo externo x mais o ângulo 110 mais o ângulo 100, isso resulta em 360 graus. X é igual a 110 mais 100, 210. 360 menos 210, 150 graus. Claro que essa é uma aplicação direta do teorema. E com isso podemos calcular os ângulos internos, outros ângulos desse triângulo. Mas essa aplicação direta apenas para calcular o valor de x.